Meu querido Pai, que bom estarmos aqui. Eu sempre vejo assim. Na verdade, não me cai muito bem quando alguém diz, bom, agora só nos resta confiar no Senhor. Acho que agora eu vou buscar ao Senhor. Eu vou buscar a Deus. Não me cai bem porque, na verdade, é um privilégio nós sermos levados a buscar o Senhor. É um privilégio poder estar na reunião. A gente só entende isso quando se encontra numa situação em que não pode fazer muitas coisas. E é tão bom, Senhor, quando podemos aproveitar cada momento da vida. Eu acredito que muitos tiveram uma boa perspectiva. Os que estão na galeria dos heróis da fé, porque na verdade tiveram essa mentalidade. Não. Eu tenho tudo o que preciso, eu vou buscar a Deus, eu vou servir como um instrumento. Eu serei o melhor instrumento nas mãos de Deus que eu puder ser. É um privilégio te buscar, é um privilégio estar na reunião, é um privilégio usar o domingo amanhã, uma manhã de domingo para invocar o teu nome. Que alegria quando falamos, vamos à casa do Senhor, como disse Davi. Isso somente uma pessoa que realmente te conhece, tem um relacionamento maduro, profundo com o Senhor, realmente entende a frase, a oração de Davi. Eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que eu possa viver todos os dias da minha vida na casa do Senhor e contemplar o Senhor. Somente os maduros entendem isso. Aqueles que realmente já estão se relacionando com o Senhor porque têm perseguido isso, porque isso está disponível para todos que querem. E quando a gente persegue isso, conhecer o Senhor, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Eu agradeço demais ao Senhor por estar aqui, eu consagro esse domingo ao Senhor, eu consagro cada vida ao Senhor, e tudo para a honra e a glória do Teu nome, para que possamos dar ao Senhor louvor e engrandecer o Teu nome. Obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e erros. O que nós falamos, por favor, nos perdoa. Passa do Teu sangue e perdoa nossas atitudes e passos errados, ou pensamentos, ou sentimentos, não sei. Aquilo que nós nem sabemos que cometemos. Eu faço a oração de Davi, vê se há algo errado, algo que não está certo em nós. Porque queremos ser puros de mãos e limpos de mãos e puros de coração. Cria em nós um espírito puro e sincero. Nos ajuda. Assuma o controle dessa reunião. Estar aqui é uma bênção, mas tanto para eu transmitir a mensagem como para essa pessoa receber, nós precisamos do Senhor Espírito Santo. Porque se me faltar unção, não funciona. Se a pessoa não estiver com a mente aberta e preparada para receber a sua palavra, porque a mente é a porta do coração, então ela não vai receber nada, ela vai se distrair, a mente estará dispersa, vai dormir, vai cochilar, vai se perder e no final nada terá acrescentado à vida dela, e não pode ser assim. Nós precisamos a cada reunião aprender de tal maneira a fazer todos os ajustes que são necessários na nossa vida. Todos os dias podemos dar uma arrumadinha aqui, outra ali, um ajuste aqui, outra ali, e que no término dessa reunião muitos ajustes tenham sido feitos. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, todas as arquitetações malignas, todas as setas do inferno. Eu repreendo todas as obras do inferno contra nós. Tudo que foi armado, inveja, olho gordo, maldade, pragas,
rituais malignos, todas as obras do mal. Eu repreendo contra nós, eu repreendo contra a reunião e contra todo o Ministério Mudança de Vida. Todo o laço, toda a seta do inferno contra nós, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações, o sangue de Jesus tem poder sobre essa reunião, o sangue de Jesus tem poder sobre todo o Ministério Mudança de Vida, o sangue de Jesus tem poder sobre todo o seu povo. E eu declaro um dia glorioso para todos nós e tomo posse de dias abençoados, boas notícias. Hoje é o dia da nossa vitória e nós possuímos. Hoje é o dia que o Senhor nos deu e nós vamos nos alegrar nele. Obrigada por tudo, meu Deus, especialmente porque nos salvou. Declaramos o nosso amor ao Senhor e agradecemos por tudo, porque o Senhor é muito bom. Obrigada por tudo e principalmente por estarmos aqui com essa liberdade e essa oportunidade, meu Deus, que é única, porque não temos mais o ontem, também não temos o amanhã. Nós só temos hoje e estamos usando bem. Obrigada por tudo, fala conosco, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Amém. É interessante como Deus nos ama e, por esse motivo, Ele insiste em assuntos que têm o poder de transformar a nossa vida. Sabe, eu creio que o título da minha mensagem é: Deus não importa com o que sente, e sim com o que sabe. Deus não importa com o que sente, Ele se importa com o que sabe. Não importa com o que sente, importa com o que sabe. Quando alguém vem me dizer como se sente, eu costumo dizer, me diga o que sabe. Não me diga o que sente, me diga o que sabe. Porque você pode sentir muitas coisas, mas você deve ficar com o que sabe. Deus vai nos julgar não por nossos sentimentos, mas pelo que sabemos. Deus não vai agir na nossa vida em função dos nossos sentimentos, Ele vai agir em cima daquilo que nós sabemos. Quando nós temos consciência de algo. Quando nós corrigimos um filho, nós sabemos bem o que nós ensinamos a ele. Eu sei o que eu ensinei aos meus. Então, quando eles fazem de forma diferente alguma coisa, você diz, onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu? Onde você ouviu isso? Você não aprendeu isso comigo. Nós temos aprendido muitas coisas com Deus. Então, quando você faz alguma coisa que é contrária à palavra, Deus pode dizer, onde você aprendeu isso? Não foi isso que eu te ensinei. Por que está agindo assim? Não, eu não ensinei você assim, não foi assim que eu te eduquei. A palavra de Deus são os pensamentos de Deus para nós, então. O que você encontra na palavra de Deus são os pensamentos dele, a visão dele para a nossa vida. Então, nós encontramos aqui o que precisamos fazer para termos uma vida abençoada e vivermos todas as promessas. Então, se tomamos um outro rumo, onde você aprendeu isso? Por que está fazendo assim? Deus sabe o que tem nos ensinado, Ele sabe o que Ele tem nos ensinado, Ele sabe o que você sabe. Ele sabe bem o que você sabe, por já ter ouvido isso diversas vezes, que Ele espera que você fique com aquilo que sabe. Deus não vai
te dar vitória porque você sente, mas porque você sabe. Tanto é que a Bíblia diz que Deus não nos tratou segundo o tempo da nossa ignorância, porque nós não sabíamos de muitas coisas. Mas à medida que nós, é como nós com os nossos filhos, quando eles são pequenininhos, nós temos um nível de tolerância, quando eles vão ganhando uma idade, e que eles repetem coisas que nós já ensinamos que não, nós começamos a tratar com mais firmeza. Então, na nossa caminhada com Deus é a mesma coisa. Um novo convertido, ele vai tendo respostas das suas orações, e coisas acontecem, e Deus começa, então, a levá-lo a um nível mais alto, e à medida que vai levando a um nível mais alto, para que amadureça, ele vai exigindo um pouco mais, porque agora você já sabe isso, você já sabe isso também, você também já sabe isso, olha, já conversamos sobre isso, não é assim que a gente faz com nossos filhos, ei, já falamos sobre esse assunto, você sabe, é assim que nós falamos, não, você sabe, por que está fazendo assim? Você sabe. Eu creio que funciona da mesma maneira. Você está caindo num erro que costumava cair antes, e Deus vem e diz, epa, você sabe. Por que está agindo assim? Por que está cedendo para essa fragilidade, essa sensibilidade, esses sentimentos podres, miseráveis? Por que está caindo dessa maneira? Porque você sabe. Você já ouviu sobre isso, eu falei com você sobre isso, a reunião, tal, eu falei, a mensagem eu enviei ao seu coração. Então, Deus não se importa com o que sente, Deus se importa com o que sabe. Você precisa guardar isso. Deus não se importa. Deus não importa. Mais forte. Com o que sente. E sim com o que sabe. E você já sabe muita coisa. Você é uma pessoa que já sabe muita coisa. Você sabe muito. Mas talvez você insiste em ceder mais para o que sente do que para o que sabe. Você ainda não está treinando, agindo da maneira que Deus espera. Isso ainda não se tornou um hábito. Você ainda mantém aquele hábito nocivo de cair e ser levado pela onda dos sentimentos. Você não fica com o que sabe. Deus já te ensinou que você tem que ficar com o que sabe. Ele te pergunta, quando você vem, bispo, eu me sinto. Não me diga como se sente, me diga o que sabe. Com certeza, você vai ouvir isso de mim, como muitos já ouviram. Não me diga como se sente. Não pesa para mim como você se sente. Pesa o que você sabe. O que você sabe? Diga-me o que sabe. E fique com o que você sabe. Porque o que você sente pode mudar daqui a pouco. Seus sentimentos mudam, suas emoções mudam, mas o que você sabe, o que você sabe, que você sabe que é certo, isso sim tem o poder de mover a sua vida para a direção correta. Para um lugar de vitória. Nós lemos esses dias, mas temos que ler de novo. Efésios 4, 22, 24. Livrem-se de sua natureza antiga, anterior, passada. Descartem o seu velho eu não renovado, que caracterizou sua forma de vida anterior e se corrompeu através de paixões e desejos que brotam da ilusão. O seu velho eu, meu velho eu, caminhou sempre perseguindo. Nós perseguimos ilusões uma vida por muito tempo.
agora estamos perseguindo o que é certo. Aí, esse versículo define. Porque para você vir para o versículo 24, a ponte está no 23. E sejam constantemente, diga constância, consistência. Nós precisamos ter consistência, a nossa fé precisa ser consistente. Nós precisamos desse continuismo, de constantemente. E isso constantemente. Renovados, sejam constantemente. Isso tem que ser diariamente. A sua aqui, ó. Renovados no espírito de sua mente, definam, diga isso comigo, definam. Uhum. Uma nova atitude mental e espiritual fresca, pura. Fresca. Tem que ser fresquinha. Você faz aquele arrozinho fresquinho, aquela comidinha fresquinha, você tem que definir. A sua atitude diariamente, ela tem que ser tem que ser fresca. Uma atitude fresca, novinha. Todo dia você tem que definir que atitude terá na sua mente e na vida. É isso que está faltando. Você está esperando ter vontade, ter sentimento para te apoiar, para começar a fazer o que Deus está insistindo com você. Alguns cristãos ficam espiritualizando tudo. Ficam espiritualizando. Ai, eu estou esperando, eu acho que um anjo vai aparecer, uma coisa vai acontecer, eu verei. Menos. A palavra está aqui. É a boca de Deus falando com você. Está dizendo com muita clareza, direta. A palavra é direta. Objetiva. Defina a sua atitude. Que atitude? Atitude determina tudo. Atitude determina sucesso ou fracasso. Atitude determina se você está agradando a Deus ou não. Atitude. Que atitude você vai ter na vida? Determina onde vai chegar, se vai cumprir com o seu destino ou não. Que tipo de vida terá? Eu lhe pergunto que tipo de vida quer ter. A sua atitude está respondendo. Vamos parar de espiritualizar as coisas. Esse cristianismo raso, religioso, alguns lutam tanto para espiritualizar e se tornam tão religiosos que deixam de ser santos. São tantas atitudes de cobranças e legalismos e amarguras e sentimentos podres. Quando deveriam estar entendendo que se você quiser uma promoção rápida, caso você queira uma promoção rápida na sua vida, concentre-se no fruto do Espírito. Se você quiser ser altamente honrado e promovido por Deus, comece a se concentrar na coisa certa, no fruto do Espírito. Que tipo de vida quer ter? Se ajude. Você precisa começar a se ajudar. Não te ajuda a pensar em coisas negativas, nem alimentar coisas negativas, não te ajuda a pensar no que te fizeram, no que não fizeram, não te ajuda a ficar esperando coisas das pessoas, não te ajuda.
ter uma atitude ruim de uma velha criatura não te ajuda. Você precisa parar e dizer, peraí, o que é que vai me ajudar? Ter uma atitude correta em Deus. Então, eu vou fazer o que vai me ajudar. Eu vou me concentrar naquilo que vai me ajudar. O que vai te ajudar? Você precisa trabalhar para se ajudar. Você quer que alguém te ajude? Ninguém pode te ajudar mais do que você mesmo. Você tem que começar a se relacionar com Deus como a palavra manda, a se relacionar com você de forma madura, com Deus de forma madura. Porque se você não se relaciona bem com você, primeiro, se você não se relaciona bem com Deus, você não se relaciona bem com você, se você não se relaciona bem com você, você não vai se relacionar bem com ninguém. Os problemas de relacionamento estão relacionados a como nos relacionamos com a gente. Se você se relaciona muito mal com você, não vai conseguir se relacionar bem com ninguém. Mas quando você se relaciona bem com você consegue se relacionar muito bem com as pessoas, independente do temperamento delas. Sejam constantemente renovados no espírito de sua mente. Definam uma atitude mental e espiritual fresca e pura. Tem que ser fresquinha. Não pode ser de ontem. Requentada. E coloquem sobre a nova natureza. Você pega isso e coloca sobre a nova natureza. Entendeu? Essa é a ponte. Você pega essa renovação, você pega e coloca sobre a nova natureza. Agora você é lavado e remido no sangue de Jesus, recebeu Jesus e tal. Então agora você coloca sobre a sua nova natureza hábitos novos, atitudes novas, à luz da palavra de Deus. E coloquem sobre a nova natureza, auto-regenerada, criada à imagem de Deus, semelhante a Deus, em verdadeira justiça e santidade. Essa tem que ser a sua nova natureza. Ela é auto-regenerada. Essa nova natureza, auto-regenerada. Porque agora você é uma nova criatura. Então, diariamente, você se serve de uma atitude nova, correta, a cada desafio que você enfrenta da hora que você se levanta. Porque você se levanta. Quando nos levantamos, podemos ter 1000 sentimentos, pensamentos. Enquanto você se arruma, penteia o cabelo, escova dente, pode vir tanto pensamento idiota na cabeça. E ali você tem que estar definindo que atitude mental terá e que atitude terá na vida. Porque se você deixar sua mente vagar para lugares estranhos, quando você sair, você já está insuportável. Você vai lidar muito mal com as pessoas. E olha, eu vou contar uma coisa para você. Escuta o que eu estou lhe dizendo. É a voz da experiência. Eu lido com gente há muito tempo. Eu conheço a palavra, tenho estudado a palavra com muita seriedade. As pessoas que são muito, muito, muito talentosas perdem espaço para as pessoas que talvez não têm muito de especial, não tem nada, não tem muito. Talvez não são tão talentosas ou isso. Mas se essa pessoa for uma pessoa fácil de lidar, for uma pessoa de natureza humilde, não for arrogante, ela tiver uma capacidade, uma atitude correta na vida, vai ser essa pessoa que vai ser promovida. Você já deve ter ouvido, e talvez até você falou, eu não sei por que o fulano foi promovido, eu não fui, porque o meu currículo é muito melhor do que o dele, porque não sei o que, não sei o que. Pode acreditar. As pessoas tendem a pegar não os mais capazes, mas os fáceis de lidar.
Se você é uma pessoa difícil de lidar, aí está a resposta, porque com um currículo invejável, você está sempre por baixo. Porque, normalmente, essas pessoas tendem a ser tão arrogantes, tão seguras nela, elas têm uma segurança nelas. E elas se tornam tão arrogantes, e elas sabem fazer tantas coisas, e elas falam num tom, e elas se colocam como tão importantes, que alguém vira para ela e diz assim, olha, é normalmente assim, o seu currículo é ótimo, é demais para mim. Sabe, é muito para mim, você merece coisa melhor. É como aquele cara que quer, ou aquela moça que quer te dar um pontapé, e às vezes ela não quer ferir seus sentimentos. Não, você é muito para mim. Você é muito para mim. Eu não te mereço. Eu não mereço você. Vai. Não se preocupe, não, eu não mereço você. Você vai encontrar alguém muito melhor do que eu. O seu currículo é bom demais para essa empresa. Essa empresa não merece você. Vai, seu arrogante, aqui não. Vai. As pessoas querem pessoas que são flexíveis, moldáveis, que se adaptam às pessoas, fáceis de lidar, com uma atitude humilde. Sabe, pessoas que trazem uma tranquilidade, uma paz para você, e não que estão lá naquele tom. Pode acreditar. Eu sei o que eu estou dizendo. As pessoas buscam pessoas que são fáceis de lidar do lado delas. Essas pessoas é que nós queremos no nosso lado. Pessoas complicadas, já basta a complicação da vida. As batalhas do dia a dia, você ainda vai pegar mais alguém que tem um temperamento ruim e que se acha mais do que todo mundo. Porque tem um talento, que adianta tanto talento? E ser uma pessoa inflexível, difícil, pesada. É por isso que, normalmente, essas pessoas falam, eu não sei porque eu tenho tudo, mas eu não vou. Atitude. Atitude. Atitude correta, uma atitude de humildade. Sabe, a atitude de Cristo. Filipenses 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Diga, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Está a mesma aí? A mesma? A mesma. Diga a mesma. A mesma. Isso, a mesma. É a mesma. Não precisa ter nada mais, a mesma. De quê? De servo. O maior é o que serve. Você quer ser grande na vida, aprenda a servir. Seja uma pessoa fácil de lidar. Tenha uma atitude correta, uma atitude fresca. Haja essa mesma atitude em vocês, da Amplificada Atualizada, a qual havia em Cristo Jesus. Olhe para Ele como seu exemplo de humildade, altruísmo generoso. Aquela foto atualizada, essa que é a clássica. Desde que esta mesma atitude, propósito em mente, humilde esteja em vós, a mesma que havia em Cristo Jesus, desde que Ele seja o seu exemplo de humildade. Às vezes, as pessoas fazem... Tem situações em que as pessoas... Às vezes, a pessoa acha que me magoou em alguma coisa e ela vem
e me pede perdão, por favor, me perdoa e tal. Eu digo, não, fique em paz, está tudo bem. Até porque eu tenho uma decisão na minha vida. Quando algo está acontecendo, eu percebo que aquilo está querendo me ferir, eu já estou falando dentro de mim. Eu falo, isso vou te ensinar. Eu já vou falando dentro de mim. Eu decido, eu já estou te perdoando. Eu já estou te perdoando. A pessoa está me ferindo, já estou te perdoando. Eu já estou te perdoando. Eu estou falando dentro de mim. Eu falo. Se caso a pessoa vem novamente tocar naquele assunto, eu confesso que eu me irrito. Porque ela é de um jeito, ela acaba me medindo do jeito dela, da forma dela. Então, como ela se ofende com tudo, ela acha que eu me ofendi também, como talvez ela não superou aquilo, ela acha que eu não superei. E aquilo me cansa. Porque eu firmo novamente, escuta, eu não sei como você lida com sentimentos, eu não me lembro mais disso. Não toque nisso, isso já foi superado, enterrado e definido. Fim. Está resolvido. Não precisamos voltar nesse assunto. Já cansou. Mas algumas pessoas, você já viu aquelas pessoas que elas voltam sempre no mesmo assunto? Então, sabe? Então, aquele dia, eu ainda estou com isso na cabeça. Então, tira da cabeça. Eu ainda estou com isso aqui, sabe, que eu acho, então, acho que eu te magoei, então, sabe, isso, não, eu não sou, não, você é assim, eu não sou assim. Então, você tem um problema, eu não tenho um problema, então, você tem que resolver o seu problema. Porque isso está fazendo mal para você, não está fazendo para mim, está fazendo para você. Você está aí remoendo, encucada, que, e não importa. Já resolvemos as nossas questões. Aquele dia, quando falou isso, está resolvido. Senão aquilo não termina. Essa preocupação, você deve ser prático, direto. E assim, resolveu. Você acha que feriu alguém? Peça perdão para ele e siga seu caminho. O grande problema de muita gente é que elas vivem amarguradas e ressentidas. Não faz nenhum bem você ser amargo e ressentido. E algumas pessoas, na verdade, elas são assim. E elas não conseguem ter uma atitude correta, e atitude é tudo. Uma atitude gentil, uma atitude amorosa, uma atitude perdoadora, altruísta, que pensa nos outros. Sabe, uma atitude equilibrada, uma atitude fresca. Definir, você define o que vai fazer. Vai continuar pensando assim? Ninguém pode fazer nada por você. Vai continuar sentindo assim? Também ninguém pode fazer nada por você. Vai continuar fazendo assim, falando assim? Eu amo esse versículo. Nós não falamos? Seja a mesma atitude de vocês como a de Cristo? Vamos aprendendo. Como Deus, Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Simplesmente, Jesus se levantava todas as manhãs e andava, saía, fazendo o bem. A sua atitude e a minha atitude deve ser a mesma. Nós saímos todos os dias com esse pensamento. Eu vou fazer algo por alguém. Vamos parar, vamos eliminar aquele pensamento. O que vão fazer por mim e vamos mudar o que eu vou fazer por alguém. O que vão fazer por mim? Ninguém faz nada por mim. O que vão fazer por mim? E por mim? E por mim? Não. Troca. O que eu vou fazer por alguém? Você tem que tornar importante para você o que é importante para Deus. Transforme importante. Pega o que é importante. O que é importante para Deus tem que ser importante para você. O que é importante para Deus? Você fazer como Jesus. Você se levantar todos os dias e ir trabalhar com o intuito de, já na sua saída da porta da sua casa, ser gentil, educado,
Estabilidade é a maior mensagem de todas. É a maior pregação. Você quer pregar para alguém? Seja estável. A estabilidade é a maior mensagem. Ser estável, e a maioria das pessoas, e o que é lamentável, dos cristãos não são estáveis, mas são instáveis, oscilantes. E aí sabe o que acontece com gente instável? Ele é oscilante. Consequentemente, ele vive correndo atrás para recuperar aquilo que ele vive perdendo. Porque a instabilidade dele faz ele viver perdendo relacionamentos, perdendo vitórias, perdendo bênçãos. Então ele passa a vida lutando para se levantar, porque ele não é estável, ele é instável. Consequentemente, ele, ao invés dele passar a vida construindo mais, tendo mais progresso, ele ora está aqui, 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 ora está aqui. Ele está na fé, vai para a incredulidade, da incredulidade volta para a fé, da fé vai para a dúvida, a dúvida volta para a fé. Hoje ele está bem, daqui a pouco ele não está, hoje ele gosta, mas ele não gosta, hoje ele tem humor, no outro dia ele não tem. Nós não vemos instabilidade em Jesus. Nós não vemos ele sendo afetado dessa maneira. E a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo. Ele saía e fazia o bem para as pessoas. Ele saía, era gentil, era firme, curava, abençoava, fazia o trabalho dele, o ministério dele, e executou muito bem. Enfrentava pessoas desagradáveis, falava a verdade para elas, seguia o caminho, era ofendido, atacado, criticado. E sabe o que ele fazia? Andava de cidade em cidade ajudando as pessoas. Saía de um lugar, ia para o outro. E fazia, continuou fazendo. Eu já mostrei isso aqui para você, que todos os estáveis, homens e mulheres de Deus, levantavam e seguiam a vida. Passaram por seus processos, aprenderam e foram seguindo. Definindo a atitude, que atitude devo tomar e manter na minha vida todos os dias. Uma atitude fresca. Vamos para Gálatas 5, 22 e 25. Eu disse a você, se você quiser uma promoção rápida, se você quiser ser honrado, concentre-se no fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, que é benignidade, isso é benigno, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Observe que começa com amor e termina com domínio próprio, porque para praticar, para conseguir, você precisa de amor. Amor não é atitude, não é sentimento, é atitude. Então você precisa de amor e você precisa de domínio para poder praticar. Se você não tem o amor, você não vai ter paciência nunca. Somente através do amor que você consegue ser paciente, benigno. Benigno quer dizer uma pessoa que pega o lado bom do ser humano. Não vive suspeitando mal, não é um malicioso. Você vai ser bom. Você vai decidir na sua vida que a bondade vai fazer parte da sua vida, ainda que a maldade ronde a sua vida. Não, isso não é uma utopia. Não, isso não é conversa fiada. Isso é a palavra de Deus. É possível. Para quem lá dentro, não é. É possível. É a palavra de Deus. Se está aqui, nós temos graça, nós temos unção, nós temos poder para fazer. Nós temos.
E a pessoa que consegue praticar não é melhor do que as outras, não é nada disso. Não é porque ela nasceu com algo especial. É porque ela tomou uma decisão. A decisão é que nos diferencia. Que decisão você vai tomar na sua vida? Como você vai ser? Como você vai viver a sua vida? De forma arrogante? Orgulhosa? Egoísta? Ou humilde? Você vai viver centrado em si mesmo ou centrado nas coisas que te levantam, que é a palavra de Deus? Vai viver cheio de si mesmo ou vai fazer como Jesus, se esvaziar? Vai viver de forma egoísta, voltado para si mesmo, ou vai lutar para sofrer uma libertação de si mesmo? Vai viver de imagem, o que importa é que as pessoas pensam de você, tentando agradar o homem, ou mesmo com medo do homem? Ou vai sofrer uma libertação da necessidade de impressionar os hoje, aprovar a ação dos hoje, isso aqui? Porque algumas pessoas, elas estão esperando alguém mudar para elas mudarem. Não tem uma forma mais estúpida de viver. Quer dizer que se aquela pessoa nunca mudar, você vai destruir com o seu destino, com sua vida, e vai terminar seus dias fracassado, infeliz. Quem disse que você tem que esperar por alguém para tomar uma decisão na sua vida? Onde está isso na palavra de Deus? Quem disse que você pode ser casado com a pessoa mais diferente de você e que decidiu não mudar e você não pode mudar? E, inclusive, ter felicidade para você e para ela, se ela quiser, se ela não quiser, ser feliz do mesmo jeito. Você quer ser feliz comigo? Nós vamos ser. Se você não quer, eu vou ser do mesmo jeito. Vivendo com você. Carrancudo, desse jeito, ou carrancuda. Eu vou ser feliz do mesmo jeito. O que você, as suas escolhas não vão afetar minhas escolhas. Eu tenho uma escolha de vida, você tem a sua escolha de vida. E talvez você seja o meu teste. Eu vou passar no teste. Isso é a palavra de Deus. Isso é viver de maneira correta. É ter uma vida digna. Uma vida abençoada. Não uma vida cheia de frustrações. E reclamando e contando para a milésima pessoa sobre o seu problema, e alguém lhe prometendo. Que muitas vezes alguém não tem nada para te dizer, e aí ele diz, não, porque o Senhor vai fazer isso na sua vida, o Senhor vai fazer aquilo. Eu não estou dizendo que Deus não vai, Deus vai fazer tudo na sua vida. Se as minhas palavras estiverem em vós, vós em mim, pedireis tudo o que quiseres, tudo que você quiser, e vos será feito. E se você pedir a Deus e estiver vivendo a palavra, Ele vai fazer tudo. Algumas coisas não têm a ver com Deus. Você quer que Deus faça algo que, na verdade, está relacionado ao seu temperamento, às suas escolhas, à sua atitude. E a atitude determina tudo. Defina a sua atitude. Se você quer grandes avanços, concentre-se no fruto do Espírito. Amor. Amor não é sentimento, é atitude. Uma pessoa que ama, ela é generosa. Uma pessoa que tem amor no coração e não ódio, ela é alegre. Ela tem paz, por isso que ela é alegre. Ela é paciente, porque ela entende o lado do outro. E ela também sabe esperar por Deus, porque ela confia em Deus. Ela é benigna, ela é amável. A bondade faz parte da vida dela, a fidelidade, ela é fiel. Ela é fiel a Deus, ela é fiel às pessoas, ela é fiel. Mansidão. Já vou falar de um homem que a Bíblia diz que foi o homem mais manso da face da terra, mas ele não começou assim. Então, isso significa que foram atitudes que ele tomou, decisões que ele tomou, que foram ele foi ajustando. Porque nós precisamos ajustar as coisas na nossa vida. Cada palavra que você recebe, você pode sofrer um ajuste. Eu tenho mania de ajuste na vida, então,
Eu não posso ver nada fora do lugar, eu gosto que as coisas estejam assim, certinho aqui. Uma barra torta não passa, um quadro torto não passa, uma coisa fora ali não passa, eu enxergo aquilo ali. Escuta, aquilo lá está torto, aquilo lá está isso aqui. Sabe? Eu já arrumei isso aqui, gente, por que vocês tiraram isso aqui do lugar? É aqui o lugar. Alguém já perguntou para a Thalita, ela tem uma perna mais curta que a outra? Não, minha senhora, tem a perna igual. Porque é só ela que vê, é uma coisa, não tem. Não. Está torta a barra da calça. É só ela. Acontece que eu estou medindo, eu estou fazendo aqui sim, olha lá, está um lado maior que o outro. Tem que ajustar isso aqui. Essa barra não está certa. Eu arrumo as coisas ali, mas minha filha, eu já não falei para deixar isso aqui, é aqui no meio, está virado para lá, é aqui assim, ó. Eu entro, eu estou sempre arrumando alguma coisa. Tem mania de estar arrumando um negócio de outra coisa. Arruma isso aqui, arruma aquilo. Meus netos entram, Maria Cléo, já estou arrumando isso aqui, deixa eu ver isso aqui, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, minha filha, você não trouxe isso aqui? Para eu arrumar isso aqui? Eu adoro estar arrumando uma coisa ou outra. Na nossa vida tem que ser assim. Você recebeu a palavra, você acabou de ver que tem uma barra torta, que tem uma coisa desarrumada, e que precisa ser arrumada agora. Você até agora mesmo não tinha visto que aquele quadrinho estava torto, agora você viu, então agora você ajusta, arruma. Você não tinha visto, mas agora você está vendo. Então, agora, na reunião, você está já arrumando a sua atitude. Você está dando uma arrumada aqui, uma endireitada aqui nela. Vamos dar uma ajustada, uma endireitada na coisa aí. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, agora andemos também. Ou seja, as suas atitudes devem ser também pelo Espírito. Você agora não recebeu o Espírito, você não é um cristão, então agora você age como cristão. Não apenas na casca, a embalagem. Eu vesti e me embrulharam de cristão. Comprei a embalagem do cristão, laço do cristão, tudo do cristão. Tem o cartão do cristão, tudo do cristão. Tem tudo do cristão, olha aqui, ó, tudo do cristão. Aí a hora que eu abro a caixa, não tem cristão. Não é um cristão que está lá. Mas a embalagem é de um cristão. Mas o conteúdo não é de cristão. Porque as atitudes não condizem com a palavra de Deus. Elas não têm sido ajustadas diariamente. Uma atitude fresca, uma atitude na vida fresca. Eu vivo pelo Espírito, eu ando pelo Espírito. Gálatas 6, 7 e 10. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Falei isso na quarta. Você não vai colher arroz se você plantou feijão. Como é que você espera colher bondade se você planta maldade? Você
espera colher de Deus coisas grandiosas, mas você está plantando instabilidade, desequilíbrios vários. Você fala como se você não fosse um cristão. Isso eu não tolero, aquilo eu não tolero, aquilo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que cristianismo é esse? Você quer agir com as pessoas como qualquer mundano agiria? Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se você planta na carne, você colhe destruição. Por que a minha vida está assim? Veja a semente que está usando. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você tem o fruto do Espírito, se concentrou no fruto do Espírito, pratica o fruto do Espírito, claro que você vai colher vida, a vida eterna. E não nos cansemos, esse versículo. Eu confesso a você que a primeira vez que eu li, eu pulei e falei, cansar? Já estou cansada. E eu tive que exercitar e exercitar isso na minha vida. E não nos cansemos de fazer o bem, pois um tempo próprio colheremos, e o que é pior, se não desanimar, porque se desanimar perde tudo. Você tem que continuar plantando, 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 plantando. Aquela pessoa é ruim, você é boa com ela. Eu não estou dizendo para você voltar lá e deixar alguém continuar abusando de você, isso, aquilo. Não é nada disso que eu estou dizendo. Nós temos cérebro, inteligência para saber exatamente quando já fomos, já fizemos, já plantamos. Mas mesmo que eu não esteja convivendo com essa pessoa, eu tenho a capacidade de abençoar a vida dela, principalmente se ela ainda me incomoda aqui dentro. Eu não posso me cansar de abençoar, porque é uma maneira de eu me livrar disso. Porque esse é meu teste. Se é essa pessoa que me incomoda, ela é meu teste. Então é ela que eu vou abençoar mais e declarar mais vitórias, porque talvez, quantos de nós lá, secretamente, já não ficamos muito felizes com a derrota alheia? Alguém já ficou feliz com a derrota alheia? Ah, uma pessoa, nossa, graças a Deus que eu tenho um companheiro comigo. Obrigada, obrigada. Nós dois já ficamos felizes com a derrota alheia. Ai, eu quase achei que era só eu. Obrigada, companheiro. Mas vocês não fazem essas coisas, não tem ninguém aqui que já ficou secretamente feliz com a derrota alheia. Somente eu e o meu companheiro ali do fundo. Vocês são diferentes, mas assim mesmo eu vou pregar para vocês. E, por favor, ouça a minha mensagem. Então, eu e o meu companheiro lá, já ficamos felizes secretamente quando vimos alguém levar um belo escorregão na vida. E se deu mal pelas coisas que fizeram. Aí a palavra veio, a palavra mostrou que era uma atitude que precisava ser arrumada. É uma atitude errada. E através da palavra nós começamos então, eu e meu companheiro lá, a trabalhar essa mudança. Porque entendemos que a luz da palavra de Deus está errado. Caso isso aconteça um dia com você, você já sabe como agir. Pessoas santas, maravilhosas vocês. Vou pregar na próxima reunião só sobre sinceridade.
Prepare-se, título da minha mensagem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Estou desanimando, Senhor. Se você desanimar, você perde tudo. Portanto, enquanto temos oportunidade, o bom é essa. O sujeito me fez mal, e ainda enquanto temos oportunidade, você está tendo oportunidade de fazer o bem para aquela pessoa, não quer que ela atravesse a Celso Garcia no momento mais movimentado. Assim você não tem vitória. Ou seja, eu estou tendo oportunidade, a Bíblia ainda diz isso, você não pode desperdiçar a oportunidade de fazer o bem para as pessoas, fazer o bem para aquele seu inimigo. Você não pode perder a oportunidade. Você sabe por quê? Porque é nessas oportunidades que a nossa vida vai para um outro nível. E quando você deixa passar essa oportunidade, você também perde aquela bênção que vem junto. Porque com cada oportunidade dessa, uma bênção vem junto. E quantos de nós já perdemos essas bênçãos? Porque quando tivemos a oportunidade de fazer o bem a alguém, nós simplesmente jogamos aquela oportunidade fora e dissemos, eu não vou fazer isso. Ele não merece. Mais uma lição para você, para mim e para você. Para de buscar as que merecem para plantar uma boa semente na vida delas. Você tem que plantar na vida das pessoas que Deus coloca no seu caminho. E às vezes é aquela que você quer atropelar, que você quer passar por cima, que você não quer enxergar. É aquela que Deus colocou para você ajudar. Mas ela não merece. Nós também não merecemos. Que Jesus, nós nunca merecemos a sua ida à cruz e o sofrimento da cruz. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé, os da igreja, os da fé, é aquelas pessoas que muitas vezes da sua família espiritual, a sua família carnal, que não merece. Que não merece. Humanamente você olha e diz, não merece. Mas o Senhor está dizendo, é uma oportunidade que você tem de plantar uma boa semente, porque uma bênção vem junto. Não se canse de fazer o bem, não se canse, não se canse, não se canse. Não se canse de ser uma pessoa perdoadora, amorosa, benevolente. Não se canse. Está faltando fidelidade e lealdade no mundo, mas você tem que decidir, eu serei fiel, eu serei leal às pessoas. As pessoas simplesmente não querem nem saber. Não, mas eu serei fiel, eu serei fiel, eu serei grato. Meu Deus, como o mundo está ingrato, como as pessoas se tornaram ingratas, mas você tem que tomar a decisão, eu não serei ingrato. Tem muita gente ingrata, como tem gente ingrata, meu Pai do céu, mas nós temos que decidir, eu não serei ingrato, eu serei grato, serei fiel, serei leal. O mundo é malicioso, mas eu não serei. Eu serei benigno, eu serei bom, eu serei benevolente. Eu serei. É o que a palavra de Deus me ensina. Moisés, José, Ruth e tantos outros. Jefité. Jefité foi expulso de casa porque ele era filho de uma prostituta, o pai dele. Os irmãos não aceitaram ele em casa, porque ele era filho de uma outra mulher, de uma mulher prostituta. E desprezaram ele. Mas ele não mudou a sua conduta com Deus. Ele continuou sendo um poderoso guerreiro e fazendo o seu trabalho, até que chegou o dia em que eles precisaram dele, e ele foi colocado por cabeça, se tornou o juiz de Israel. E lutou uma guerra, e foi altamente fiel a Deus. Ele é o homem
que tinha feito um voto a Deus, que aquilo, se ele voltasse vitorioso da guerra, o que saísse da porta da casa dele, ele oferecia ao Senhor, e foi a única filha dele, e ele rasgou as roupas e disse, ai meu Senhor, falou, minha filha, eu fiz um voto ao Senhor e eu não posso quebrar, e não quebrou. Pessoas como Abraão, que deixaram tudo e perseguiram, e foram, mesmo depois do que Ló, um ganancioso, ele defendeu Ló fez escolhas erradas, e ele continuou defendendo, e Deus livrou Ló da morte com a família, por causa de Abraão. A Bíblia diz isso. Por causa da conduta dele. Isso não é maravilhoso, você imaginar que pela sua conduta, Deus pode cuidar de pessoas, Deus pode mudar a vida de pessoas, independente de tantas escolhas erradas, Deus ainda pode abençoá-las e dar a elas novas oportunidades, por causa do seu testemunho, por causa do seu comportamento. Vamos falar de José. José. Quando eu estou um pouco chateada, eu adoro ir lá e ler aquela passagem que José diz assim, os irmãos, olha, não faça isso com a gente, e não sei o que. Ele disse, estaria eu no lugar de Deus? E não vou prejudicar vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou em bem. Havia um propósito nisso tudo. Venham, isso é muito forte. Venham, eu vou cuidar de vocês e dos seus. Ele passou aqueles anos na prisão, e a Bíblia fala, no Salmo 105, eu ainda li para você recentemente, que ali ele foi testado pelo Senhor. Nós não sabíamos o que ele passou naquela prisão. Também não temos detalhe do Jefité, em Tobi. Mas nós sabemos de uma coisa, quando José saiu daquela prisão, ele era um homem doce, ele era um homem amável, amoroso. Porque o que torna uma pessoa mansa e transformada? A dor pessoal. Eu sou fruto da minha dor pessoal. Sabe quando você se encontra numa situação que você sente tanto e dói tanto, que você diz, quando eu sair daqui, eu serei outra pessoa. Eu não quero mais voltar para cá. Algumas pessoas estão sempre voltando para aquele mesmo lugar, igual Israel, porque algumas pessoas são parentes dos israelitas. Mas eu não vou perguntar quem é parente dos israelitas aqui. Porque eu sei que não tem nenhum. Não tem. Ninguém que reclama, que murmura, que fala em desistir. Não tem. Eles só falavam em desistir, reclamavam de tudo, reclamavam da vida. A culpa dos problemas deles, vamos lá. A culpa é de Deus, a culpa é do Moisés, a culpa é do Arão, a culpa é dos inimigos. A culpa é da comida. Eles culparam todo mundo, você não vê eles culpando eles assumindo responsabilidade pelas atitudes erradas deles. Então, é Deus que era injusto, Moisés que era injusto, a comida que era ruim, os inimigos. Não eram as escolhas deles nunca. Você não encontra, eles falam, não, foram as nossas escolhas. Nossas atitudes, péssimas atitudes, não. Não. Você não vê isso? Você vê lá José, um novo homem, e Moisés. A Bíblia não dá detalhes dos 40 anos que ele ficou exilado no deserto. Mas, aqueles 40 anos, aquele homem
que tinha matado premeditadamente um homem no Egito, e depois saiu fugido. A atitude dele lá mostra que ele não era essa pessoa que a Bíblia diz o mais manso da terra. Os 40 anos de deserto, aqueles 40 anos, deram a ele uma mudança, uma transformação. Ele era um homem mudado, ele era um homem transformado. A dor pessoal, minha gente. A dor pessoal. Por isso que às vezes Deus me deixa passar por cada situação e eu tenho absoluta certeza que Ele dizendo, você não pode se esquecer de onde eu te tirei. Eu quero você humildezinha, senão não posso dar mais. A dor pessoal. Alguns não aprendem. Eu tenho aprendido com as minhas. Vejo que José aprendeu com as dele. Com as dele. O Moisés também. O Jefté também. E tantos outros. E Ruth? Ruth podia ter voltado para a casa dele, para a casa dela, para a família dela, e não ter passado as humilhações que ela passou para ficar com Noemi. Ela catava comida do chão, chegou como indigente, mas no final, depois, é isso que você tem que ver, e é isso que eu observo. O que você planta, depois, eu estou plantando algo agora, mas depois eu vou colher. Ruth casou com o mais rico daquele lugar. José se tornou o governador do Egito. Jefté, o juiz de Israel. E Moisés, o maior líder de todos os tempos. Depois, você planta agora, você paga agora e brinca depois. Você passa pelo que tem que passar agora, faz o que é certo, ajusta a sua atitude, arruma o que precisa ser arrumado. Depois, você tem uma colheita. Você não se cansa de fazer o bem, você tem uma colheita. Números 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Você já viu isso? Olha aqui. Ó. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente ou manso, mais do que qualquer outro que havia na face da terra. Com certeza tinha que ser, para aguentar aquele povo, tinha que ser mesmo. A gente lendo pergunta como ele aguentou. Como foi possível aguentar? Gente murmuradora, nada estava bom. Porque esse tipo de gente, que tem uma atitude egoísta, orgulhosa, arrogante, elas estão sempre assim, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Aí Deus dá aquilo, elas estão infelizes. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Deus dá aquilo, elas também estão infelizes. Elas precisam de um emprego para estar felizes. Deus arruma um emprego, ai, tem muita inveja, muita perseguição, muito isso, muito aquilo outro. Aí elas perdem o emprego. Ai, que saudade daquele emprego com todas as invejas e perseguições. Fica lá tudo que eu queria. Eu já vi gente dizer isso para mim. Tudo que eu nunca vi alguém dizer que queria ter uma sogra, pois eu já vi gente tão desesperada para casar que diz assim, eu queria ter minha sogra. Todo mundo tem uma sogra. Essa quer casar mesmo. Uau! Apesar que eu não sou sogra, eu sou mãe. Mas eu já decidi ocupar um lugar melhor. Já falei, vou como mãe que eu ganho mais. Então, tem gente que aí, a mesma pessoa casa, que queria tudo, não queria nem o marido, uma sogra, já estava bom. Agora está brigando com a sogra, agora está brigando com o marido, agora o casamento, mas peraí, você... Tudo que você queria, ai, mas porque Deus permitiu. Minha filha, bem-vinda ao casamento. Eu sei, você também, como a maioria, pegou aquele versículo romântico que Deus colocou lá. E deixará. Ai, é tão romântico. Nossa, é poético. O pai e a mãe
e unir-se à sua mulher. E ambos serão uma só carne. E não conta o que vem depois. Depois joga para nós sobre o amor. O amor tudo sofre, tudo espera. Não suspeita mal. O amor aguenta. O amor, o amor, e o amor. Por que o senhor não contou isso para mim antes? Senão você podia desistir. Eu não quero que você desista. Eu quero que você seja uma pessoa realizada. Entenda que esse lugarzinho perfeito que você está buscando não existe. Não existe essa mulher perfeita, esse homem perfeito, esse lugar perfeito, esse lugarzinho perfeito. Existe adaptações, adaptar-se às pessoas, como eu preguei outro dia, ajustes, atitudes, decisões. É isso que existe. Até porque se as pessoas não casam, elas estão infelizes. Se elas casam, elas estão infelizes. O que elas querem? Eu quero a perfeição. Não tem. Só o perfeito está vindo nos buscar. O perfeito está no céu. Você tem que aguardar o céu. E com uma boa atitude, senão não entra lá. Porque está solteiro, estou infeliz, a solidão. Você não sabe. Oh, quanto é triste a solidão comer sozinha. Depois casa, um está comendo no quarto, outro na sala. Está comendo sozinha do mesmo jeito. Por causa do quê? Atitude. Atitude. Porque um não quer humilhar, não quer. Não, porque se fosse para ser assim, eu estava muito melhor solteira, solteiro. Aí fica solteiro. Você já ouviu a pessoa, depois que separa, dizer assim, nesse ponto, meu marido, sabe, a minha mulher, não, eu tenho que, sabe, tenho que falar. Acho que não era tão ruim. Principalmente quando ele casa, ela casa de novo. Pronto, agora começa a descobrir que talvez a felicidade estava lá. Não sei. Eu já vi muita coisa. Eu já ouvi de tudo. Do jeito que faz, não está feliz. Israel pediu para sair da escravidão. Agora Israel está livre. Agora Israel pede para voltar para a escravidão. Eu já vi, nenhuma outra pessoa na minha vida eu já vi chorar por pepino, mas Israel chorou por pepino. Eu nunca vi alguém gostar tanto de pepino na minha vida. De verdade. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei assim, parada, pensando. Pepino, meus filhos. Caramba, hein? Já chorei por coisa melhor. Se eu pequei por algo melhor já. Bem melhor. Chorar por pepino. Chorou por pepino. Então, isso precisa ser analisado. Porque o problema de muita gente não é o problema. É a atitude. Não é o que tem e não tem. É a atitude. Você diz que o seu problema é esse, mas quando o problema resolve, você arruma outro. Se você parar para analisar, é a sua atitude. Uma atitude errada, que ainda não foi arrumada, não foi ajustada. Está aqui, Miriam e Arão. Começaram a criticar, se meteram na vida do Moisés, que eles não tinham nada com aquilo, opinião não pedida é dispensada. Foram emitir opinião por inveja. Orgulho. Começaram a criticar o homem. Mas o senhor só fala por intermédio dele? É só ele que é de Deus? Nossa, mas Deus deu uma lavada neles. Deus fez uma defesa em favor do Moisés. Porque Deus não faz acepção de pessoas.
Mas acontece que não adianta uma pessoa querer receber o mesmo que uma outra que está plantando uma outra semente, tendo uma atitude diferente, que agrada a Deus. Eu quero o mesmo do Moisés. Você não pode ter o mesmo do Moisés. Você não está sendo fiel como ele. Foi isso que Deus disse para eles. Como é que você vai receber o mesmo do Moisés se você não está disposto a fazer o mesmo? Se você não está disposto a fazer o mesmo que uma pessoa fez ou está fazendo, por que invejá-la? Por que se incomodar com o que ela está recebendo? Você não quer fazer o mesmo. Eu muitas vezes fui invejada, criticada, mas quantos desses que me criticaram, que estavam comigo, lá debaixo de chuva, só e na bicicletinha, indo para a igreja, cultuar a Deus com 2 crianças pequenas? Quem estava comigo lá? Quando eu estava plantando na minha caminhada dura, sacrificial. Peraí, a palavra de Deus se cumpre, ela se cumpre, ela tem que se cumprir, é isso que nos dá esperança. Abraão peregrinou em terra estranha e terminou grandioso. José viveu as coisas mais terríveis e terminou honrado. Moisés e tantos outros. Agora vamos ter inveja do Moisés. Você plantou o que ele plantou? Vamos ficar com ciúminha, invejinha do fulano. Você tem plantado, você tem feito o que ele está fazendo? Você tem sido estável? Tem tido uma boa atitude? Tem definido a sua atitude? Porque é fácil a gente querer o que o outro fez, mas e o que ele fez? O que ele plantou para chegar lá? Nem todo mundo quer. A maioria aqui não. Imediatamente o Senhor disse, porque o Senhor ouviu isso, não gostou. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se para a tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Olha a defesa que Deus fez em favor de Moisés. Por isso que eu vou dizer uma coisa para você: ande em amor. Deus é seu vingador. Deixa tudo na mão de Deus. Porque quando você planta a boa semente, Deus te justifica de uma maneira, Ele te vinga, Ele te defende. Olha que discurso poderoso. Em defesa, o próprio Deus defendeu Moisés diante de todos eles. E humilhou os inimigos, que eram os seus 2 irmãos. Ouçam as minhas palavras: quando entre vocês a um profeta do Senhor e ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Com os outros, eu falo em visões, em sonhos, mas com Moisés não é assim não. Com ele é diferente. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel, diga comigo, que é fiel, em toda a minha casa. Sabe o que Deus quis dizer? Ele é fiel em tudo. Vocês podem não estar vendo, vocês podem não estar enxergando, mas eu sei da fidelidade do meu servo Moisés. Eu sei. E olha o que Deus ainda continua aqui. Com ele falo face a face. Com vocês não é assim. Claramente não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Olha a pergunta de Deus, vamos juntos? Por quê? Não temeram criticar meu servo Moisés. Tendo um Deus desse, você vai temer o quê? Por que vocês não temeram criticar meu servo Moisés? Moisés precisou abrir a boca? Não. Moisés precisou fazer alguma coisa? Não. Moisés simplesmente confiou em Deus e depois teve uma das atitudes mais incríveis. Ele orou pedindo socorro por eles. Ele continuou fazendo o bem. Diga, continuou.
continuou. Ele continuou fazendo bem a quem havia criticado. Falado mal dele, e é duro, porque é humilhante. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Por quê? Porque ela já era leprosa por dentro, porque ela era invejosa, porque ela era orgulhosa. Porque a forma dela falar ofendeu a Deus, mais do que até talvez o Moisés. Deus só usa o Moisés, Deus só fala pelo Moisés, Deus não fala por nós também, que ele pensa que é. E tudo começou falando da vida sentimental do Moisés. Não se meta onde você não foi chamado. É bom as pessoas não vá mexer na vida dos outros. Isso nunca termina bem, quando você vai sair dando a sua opinião naquilo que você não foi pedido. Não julga, ela julgou a fé dele, julgou a espiritualidade dele, julgou em função das decisões dele na vida dele sentimental, que diante de Deus não foi nenhum crime. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse, ficou em desespero, por favor, meu senhor, disse a Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente, ele falou, cometemos. Nós somos tolos, insensatos. Não permita, olha como é que ela ficou, olha a expressão dele, olha como ele descreve a Miriam. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe com metade do corpo destruída. Olha como é que ela estava. Olha como é que ela estava. Então Moisés clamou ao Senhor. Porque quando a gente muda, você não pode negar o que está dentro de você. Você é aquilo. Já é um hábito ser bom. É um hábito andar em amor. Se o pai dela quer, então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. Mas sabe o que Deus falou para ele? Ó, como Deus, por isso que a gente não pode brincar, facilitar, sair por aí agindo de forma tola, que talvez você viva situações que você não quer viver. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram para Hazerote e acamparam no deserto de Parã. O Senhor disse para ele, não. O que ela fez, ela vai ser exposta. Ela vai ser humilhada. Ela vai passar os 7 dias dela leprosa para ela aprender a lição e nunca mais fazer isso. E toda a comunidade de Israel não pôde partir, teve que ficar lá parada no mesmo lugar, aguardando o tempo da dona Miriam. Então todo mundo viu que Deus tratou com ela, para todos sempre, ela foi humilhada diante de todo Israel, a condição leprosa, de leproso, era uma condição humilhante, e Deus a deixou ali exposta para todo mundo ver, isolada, porque ela não podia estar no meio das pessoas, mas todo mundo sabia por quê. Porque ela havia criticado o homem de Deus, e pagou um preço muito alto, vergonha, humilhação, ela certamente passou aflição demais, porque apesar dela saber, aqueles 7 dias devem ter sido os piores da vida dela, os mais longos da vida dela. E Deus só a curou após 7 dias, porque Moisés clamou por ela. Se Moisés não tivesse orado, possivelmente ela tivesse terminado os dias dela como leprosa. A oração dele fez com que Deus dissesse, ok, só que ela ainda vai ficar 7 dias. Depois de 7 dias ela é curada. Antes de 7 dias não vai ser, não. Eu curo ela, mas depois de 7 dias. Ela vai ter que aprender a lição. Mas qual a atitude? A atitude desse homem? Uma atitude correta.
uma atitude de temor. Uma atitude de amor, porque aquilo já fazia parte dele. A atitude. Em Colossenses 3, 1 a 14, fala de atitudes. Vamos lá, portanto. Vamos juntos? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Você é um cristão, você vai se ajudar. Agora vocês já ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Mantenham o pensamento, mantenham estabilidade. O pensamento nas coisas do alto. E não nas coisas terrenas. Você não pode pensar como os mundanos. Você não pode viver envolvido com a mentalidade desse mundo. Você tem que ter a mentalidade de Deus. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto. Como Deus pensa, o que Deus espera de você. É a atitude que você tem que ter. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Deus. Vocês já morreram. A sua velha criatura já morreu. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence, o quê? Pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira, é por causa disso que tem muita gente encrencada, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado e costumavam viver nelas, mas isso é no passado, agora não pode ser assim. Mas agora abandonem todas essas coisas, abandona a ira. Não viva zangado com alguém. Não viva com raiva. Isso é a pior maneira de viver. Vá pedir perdão, receba perdão, abençoe, quebre as barreiras. Não tem nada pior do que você viver com ódio, viver zangado, viver com raiva, viver amargurado, viver ressentido, viver alimentando esses sentimentos. Não viva dessa maneira. Você vai ser uma pessoa frustrada, infeliz, sem vitória na vida. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, as quais vocês praticaram no passado. No passado será assim, agora não é mais, não pode ser. Quando costumavam viver nelas, nós não vivemos mais nessa vida, nesse mundo. Mas agora abandonem, você tem que abandonar todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram, você já tirou a roupa do velho homem com suas práticas. Você não faz mais essas coisas. A Bíblia está dizendo, não pode ser assim. E se revestiram do novo, você se veste uma roupa nova, de nova criatura, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos, Cristo é tudo e está em todos. Quer dizer, a palavra de Deus com as suas promessas é para qualquer pessoa, independente da raça, independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. Se você crê, é para você. Portanto, como povo escolhido, diga, eu sou povo escolhido. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, vistam-se ou revistam-se de profunda compaixão. Olha como é que você vai viver? Alimentando compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E eu repito aquilo que eu falei. Você quer ser promovido rápido, quer ser honrado? Concentre-se no fruto do Espírito.
Para Deus não importa o que você sente, e sim o que sabe. E você já sabe muita coisa. Foi assim que eu comecei essa reunião. Compaixão profunda. Profunda compaixão, profunda bondade, humildade, profunda, tem que ser profundo. Tudo é profundo, está aqui dentro, enraizado. Humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Você suporta e perdoa. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E eu vou fechar com esse aqui, que é Romanos 12, que eu sou apaixonada por ele. Não era não, mas passei a ser. Romanos 12, 17 a 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Sim, eu dou overdose de Bíblia. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso quer dizer amor, vida, poder. Na cabeça de alguém, na vida de alguém. Você vai dar o seu testemunho, a sua mensagem. É a sua atitude perdoadora, estável. É a sua maior pregação. Você deixa uma pessoa confusa, você amontoa mesmo brasas vivas na cabeça dela. Você deixa ela confusa. Como alguém faz isso? Deus, é por Deus. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E a voz diz, nunca deixe o mal obter o melhor de você, mas em vez disso, dominem o mal com o bem. Jesus disse, vamos juntos agora, um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Como devem amar-se. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como é que vão saber que nós somos discípulos do Senhor? Através do amor. Jesus falou em João 13, 34 a 35. Como é que você acha que alguém vai saber? Você acha que para o mundo importa postagens, blá, 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 exibicionismo, e mais um adesivo, e mais isso, e mais esse aqui, mais aquilo ali, mais uma conversa fiada? Não, o mundo está em busca de algo verdadeiro. Quando você acha que não tem mais nada, que já está ruim, nada é tão ruim que não possa piorar, porque os cristãos não andam em amor. Se andassem em amor, calariam a boca, e seriam testemunhas de Jesus. Como é que eu mostro que eu sou discípula do Senhor? Você é um discípulo do Senhor, amando os outros, tendo uma atitude de amor, perdoador, e quem ama não expõe. Quem ama não vive criticando, atacando. Quem ama não cede para o ódio. Quem ama entende o lado do outro. Essa é a melhor maneira de você viver. Você quer ter uma vida gloriosa. Você quer ter uma vida abençoada, uma vida extraordinária. Tome a decisão de pegar a direção que você recebeu aqui. Ajusta a sua atitude. Arruma ela. Defina a sua atitude. Pega o mal que te fizeram e paga com bem. Para de dizer como se sente. Deus não quer saber como você se sente, Ele quer saber o que você sabe. É o que você sabe que pesa para Deus.
E é através do que você sabe que você vai ter vitória. Pegue o seu propósito e coloque-se em pé, por gentileza. Feche os seus olhos e um momento com Deus. Como posso amar quem não me ama? Como posso amar quem não me quer? Como posso amar quem me rejeita? E dar a outra face até tua palavra me confronta em amar quem não me ama. Confesso que é bem difícil, pois isso abala as minhas razões. Como é difícil, mas não é impossível. Basta olhar para a cruz, basta olhar para a cruz. Como é difícil, mas não é impossível. Basta olhar para a cruz. Quando você olha para Jesus, quando você se apropria do sacrifício de cruz, você consegue tudo. Quando você coloca Jesus na frente, de Jesus, quando o amor por Jesus vem em primeiro lugar e é mais importante que tudo. como posso amar? Eu vou ter uma quem atitude não perdoadora. me ama? Eu creio que é essa oração que você tem que estar fazendo. Eu serei um cristão de verdade. Como posso amar quem não Eu darei me testemunho. quer? Saberão que eu sou discípulo do Senhor, discípulo do Senhor. Como posso amar quem me rejeita? Eu serei um bom representante de Deus. E dar a outra Eu vou andar em face até tua palavra me confronta. A palavra de vitória defina a sua atitude. Em amar quem não me ama. Para Deus não importa o que sente. Confesso Sim, o que que sabe. é bem difícil. Fique com o que sabe. Você sabe o que tem que fazer. Pois isso abala as minhas razões. Como é difícil, mas não é impossível. Construa uma vida alicerçada na rocha. Basta olhar. Deixa criar raízes. Os hábitos Basta certos. olhar para a cruz. Como é difícil, mas não é impossível. Você pode, você é capaz. Você tem graça para fazer o que Deus te Basta manda fazer. olhar para a cruz. Deus vai te ajudar. Se lembrar do amor de Perdoar é Jesus. uma das decisões mais difíceis. Quando fomos muito feridos. Eu não vou me acovardar. Mas acredite, também transformador. não vou revidar. Mesmo que difícil for, o que eu vou fazer é amar. Como é difícil, mas não é impossível. Basta olhar para a cruz. Basta olhar para a cruz. Como é Não difícil, agiganta as coisas na sua vida. mas não é Concentre-se impossível. no que o Senhor está falando com você. Basta olhar para a cruz E vai dando os passos de fé. e se lembrar do
restauração na vida de cada pessoa. A maior restauração é interna. Eu sei que um grande número de pessoas, quando chegam, acham que tem tantos problemas externos e de repente começam a descobrir que os problemas mais sérios são aqueles que estão acontecendo no interior. Eu oro por mudanças agora, meu Pai. Eu oro por uma grande transformação na vida de cada pessoa agora. Vai restaurando, vai transformando, vai libertando, meu Pai. Tudo que ela colocou nos seus 52 dias, eu determino uma restauração absoluta. Restaura a mente, restaura o coração, restaura o interior, restaura a família, restaura a casa, restaura o casamento, restaura o financeiro, restaura a visão. Porque com a visão restaurada, talvez ela descubra que aquilo que ela achava que era, não é. Que ela queria, agora nem é mais o que quer. Porque com a visão do Senhor nós começamos a ver aquilo que o Senhor quer que a gente veja. E as coisas vão mudando. Vamos concentrando nas coisas certas. Vamos nos focando, centrando naquilo que realmente vai nos levantar. Deus de Israel, eu apresento o teu povo e peço uma mudança radical na forma de ver, de viver a vida. Que essa palavra tenha entrado e cada um esteja vestido com ela agora. Que todos estejam vestidos com ela. E tenha essa disposição de sair praticando a partir de agora. Exercitando. Hábitos novos. Hábitos novos. Hábitos novos. É isso que você tem que dizer. Estou adquirindo hábitos novos. Na forma de pensar, de sentir, de agir, de reagir, de me comportar. O hábito de andar em amor, de ter uma atitude perdoadora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não serei o mesmo a partir de hoje. Humildade. Eu entendo que a fé precisa ser fundamentada no amor, na humildade e na paciência. Humildade. Eu espero que você já consiga repetir aquela frase do fundo do seu coração. Não importa quanto eu tenha que me humilhar. Eu vou agradar a Deus e vou viver tudo que Ele me prometeu. Se eu tenho que me humilhar um pouco mais, eu vou me humilhar. Se tem mais para mudar, eu vou mudar. Não importa quanto eu tenha que me humilhar. Eu vou andar em vitória. Eu vou dar condições para Deus me promover. Eu vou. Em nome de Jesus eu vou. Com a sua mão estendida para a direção. Onde você precisa que Deus visite lá e haja. Talvez a oportunidade de você abençoar aquela pessoa que te feriu. Quebrar as palavras malditas que você tenha liberado sobre ela. Abençoar a sua família. Abençoar o seu lar. Abençoar pessoas. Receber o perdão, liberar o perdão, abençoar. E entender que aconteça o que for, eu não vou me render a outro espírito. Eu sei o que devo fazer. E a partir de hoje eu tomo a decisão. Não importa como me sinto, importa o que eu sei. Deus não quer que eu diga a Ele como eu me sinto, Ele quer que eu diga a Ele o que eu sei. O que você sabe. E você sabe muita coisa. Fique com o que sabe. E não há diabo na face da terra, nem inimigo, nem instrumento do mal capaz de te derrotar. Eu concordo com a oração que você está fazendo agora. E junto com você, nós abençoamos inimigos. Abençoamos pessoas que têm sido usadas pelo mal. Que elas sejam livres dessa possessão. E sejam abençoadas agora com visão. E que elas recebam o amor no coração delas também. E que elas andem em amor para que elas possam ser felizes. Como Moisés se importou em orar por Miriam e Arão. Nós nos importamos em orar por pessoas que nos feriram. E pedimos que elas não terminem leprosas
a lepra do pecado, mas que elas terminem abençoadas e felizes e restauradas. Que elas terminem os dias abençoadas, que elas não destruam com o destino delas, odiando. Vamos, você pode dizer isso. E se você está aí odiando alguém, ressentido, remoendo, é hora de você botar isso para fora e dizer: eu não vou estragar com o meu destino, o destino que foi comprado com preço de sangue. Eu não vou viver a minha vida odiando. Eu tomo posse de libertação no meu coração agora. O meu coração está livre, o meu coração está completamente limpo. Eu perdoo fulano, eu perdoo a fulana, eu perdoo as pessoas. Eu vou viver a minha vida com a decisão de ser um perdoador. Eu serei uma pessoa perdoadora. Eu não serei escravizado por sentimentos podres e miseráveis. Eu estou livre disso. Eu estou livre disso. Eu abençoo a sua vida e tudo que te pertence, a sua casa, o seu lar, as pessoas que te feriram, e declaro vitória sobre elas. Eu abençoo a sua vida agora e determino que o seu coração seja livre de toda mágoa e que toda barreira seja quebrada e que você viva livre, viva em paz, viva feliz, porque não tem nada que pese o seu coração, nada pesando a sua alma, sem amargura, sem ressentimento, sem estar zangado. Que você viva a sua vida livre de tudo isso. Eu abençoo a sua vida. E que assim seja, que tudo que você deseja, como nós pregamos ainda essa semana, seja feito conforme você deseja. Que tudo que você colocou nos 52 dias seja materializado para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Se faltava essa decisão, esse entendimento, agora não falta mais para Deus te abençoar. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Meu Deus querido, eu concordo com todas as orações, com todas as mudanças, com todas as transformações, com todas as mudanças no interior, na mente, no coração, na vida dessa pessoa, no espírito dela. Que ela seja sarada, que ela seja curada, que ela seja liberta agora. Em nome de Jesus Cristo, que ela seja completamente transformada agora. Em nome de Jesus, eu concordo com uma mudança radical na vida de cada um. Uma mudança de visão, uma mudança de espírito. Porque muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Eu concordo com todas as vitórias, com todas as restaurações. Eu ligo aqui na terra todas essas restaurações para que sejam ligadas no céu. E eu desligo tudo que estava afetando e impedindo a vida dela. Todas as pedras que estavam no caminho dela, que sejam tiradas. Eu desligo aqui na terra para que sejam desligadas no céu. Eu abençoo o teu povo com vitória nesses 52 dias, que nenhum saia da mesma maneira, mas que saia daqui com a vida completamente transformada. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.